Enfim, ano novo, eu fiz 2 listas de metas para esse ano com coisas realistas que eu sei que assim eu posso cumprir se eu me organizar mais ou menos ao longo desses 12 meses. Preferi assim do que botar tudo que eu queria fazer, coisas que eu sei que eu não conseguiria dar cabo nesse ano. Então, foi isso. Fiz primeiro uma lista de metas gerais, que eu vou deixar em algum lugar aqui para vocês verem, porque eu não vou falar a lista toda, mais fácil vocês darem uma olhada por aí. Inclusive eu deixei um espaço nela para eu botar mais coisas, porque eu comecei a pensar e eu não sabia mais o que botar no final das contas, sabe? E a outra lista foi uma lista com 12 livros que eu queria ler. Faz parte da minha lista maior ler 12 livros ao longo desse ano, porque eu ainda vou ter que conciliar a leitura desses 12 livros com a leitura dos textos acadêmicos que eu faço, então eu não posso simplesmente, sei lá, botar um bando de livros, porque eu sei que eu não vou conseguir conciliar. Então eu vou deixar essa lista também colada em algum canto aqui no vídeo para vocês verem os livros que eu escolhi. Começou a chover, eu não sei se vocês vão ouvir o barulho da chuva. Enfim, eu tinha muitos livros aqui em casa, alguns livros que eu não li, que estão há bastante tempo na minha estante, que eu tenho que ler e eu ainda não li. Porém, eu acabei dando prioridade aos livros do Kindle, porque eu tenho gostado mais de ler no Kindle pela facilidade de marcação, porque eu posso levar para qualquer lugar e porque assim eu tenho tanto livro e minha casa é pequena e a gente não consegue mais achar espaço para botar livros. Os livros que estão aqui são só os livros acadêmicos, os livros mais coisas gerais, assim, tipo ficção, fantasia, ficam na sala, numa estante na parte de cima da parede. Então eu tenho optado por ler no Kindle. A vibe é tentar sair da minha zona de conforto. Eu botei alguns textos clássicos, alguns livros clássicos como Madame Bovary, e botei alguns livros de palestinos porque eu estava querendo começar a ler coisas fora do eixo das coisas que eu leio geralmente. Então a ideia é diversificar a minha leitura para além da ficção científica, que era o meu nicho mais escolhido assim, entre os livros. Inclusive eu já comecei a ler, eu li Homens ao Sol, do Gassan Kanafani, que era o primeiro livro. Inclusive, eu fiz analógico porque eu tava com esse furador de papel. Eu pensei, cara, vai ficar da hora se eu, sei lá, pegar e furar sempre, porque, sei lá, tá ligado? Então, como eu já terminei de ler, menos um livro. O Kanafani, ele era um escritor palestino. Inclusive, ele conseguiu a proeza de ser o primeiro livro a me fazer chorar, de fato, assim. Eu terminei esse livro e ele foi tão pesado para mim que eu acabei, sabe, quando você absorve o livro e um tempo depois você sente o impacto dele? Foi isso que aconteceu comigo. Ele conta a história de 3 palestinos que estão refugiados após a Nakba e que estão tentando ir para o Kuwait para conseguir uma vida melhor, uma vida mais digna, sabe? Assim, apesar de ser um texto ficcional, ele representa muito bem a realidade palestina, o vínculo do palestino com a sua terra, com a sua família, e não era de se esperar coisa menor do Kanafani, né? Enfim, depois de ler Homens ao Sol, eu acabei alterando a minha lista de livros, porque eu só ia ler um livro do Kanafani. Só que eu gostei tanto da novela que eu acabei adicionando Retorno a Haifa. Uma amiga minha e a minha namorada disseram que é um puta de um texto bom também, e a gente já tinha aqui em casa, então uniu o útil ao agradável. Eu acabei botando ele na lista. E é isso, né? São 2 livros do Kanafani na minha lista desse ano, porque foi um autor que de verdade assim me surpreendeu. Eu já esperava muita coisa dele, mas realmente, cara, ele escreve de uma forma muito envolvente, sabe? Não tem como, tipo, não ler e não se sentir parte da história de certa forma. Enfim, então ao longo desse ano eu quero compartilhar com vocês minha rotina, principalmente a minha rotina de estudo e minha rotina de leitura dentro dos vlogs. Eu sei que eu não marquei de ler muita coisa, a primeira meta são 12 livros, e se eu passar dos 12 livros eu vou passar para 24. Isso vai depender de certas coisas, mas eu devo trazer alguns livros acadêmicos também, de ciência política, porque são alguns livros mais fáceis e são legais, sabe? Tem muita coisa sobre estética que é bem interessante. Outra coisa que eu fiz foi definir algumas poucas tarefas diárias. Eu também fiz
de modo analógico. Eu fiz um cartãozinho e eu vou furando a mesma coisa. Você pode ver, no primeiro dia eu fiz tudo, no segundo eu já não consegui levar meus hobbies e um treinamento adiante. Mas eu estou usando também para anotar coisas do dia atrás. Vou fazendo esses cartões até para uma forma de lembrar, sabe, de como foi a semana, assim, e ver mais e ter uma resposta mais visual, assim, do que eu consegui fazer e do que eu não consegui fazer, das coisas que eu considerei importante durante esse tempo, sabe? Então é isso. Como eu disse para vocês, eu fiz a lista de forma analógica porque eu queria usar o furador, mas ela também serve para eu conseguir olhar, visualizar e saber o que eu estou fazendo, sabe? Tipo, ela fica num canto aqui da minha mesa. Daqui a pouco eu pego a câmera e mostro. Ela fica num canto aqui, então eu tô vendo todo dia o papel mandando eu fazer alguma coisa e eu não funciono se eu não tiver alguma coisa muito explícita assim falando, olha, cara, você tem que fazer isso hoje, sabe? Mas, importante, a meta principal é terminar a dissertação. Eu tenho até o final desse mês para defender. Falta um pouco da minha dissertação ainda, falta finalizar o último capítulo. Thank you.